paz do Senhor Jesus. No Palavra do Céu de hoje, nós queremos trazer uma reflexão sobre uma mulher que teve a sua vida, a sua história transformada por um encontro com Jesus. No Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, e eu quero ler o 37 e o 38, que diz o seguinte: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Nesta ocasião, nós vemos que um fariseu, um religioso, convidou a Jesus para estar em sua casa para um banquete. Naquela cidade havia uma mulher que a Bíblia não revela o seu nome e também não revela o seu pecado, mas ela era conhecida em toda a cidade, em toda a região, pelos seus pecados. Mas ao saber que Jesus estava naquela cidade, na casa daquele homem religioso, do fariseu chamado Simão, a mulher, sem sequer ser convidada, ela vai em sua casa, pega um vaso de alabastro com unguento, um vaso caríssimo, com unguento, uma seiva, um perfume também muito caro. Ela vai correndo encontrar-se com Jesus. Ela não precisou de um convite, ela não temeu o que poderia lhe acontecer, ela não se importou com o que as pessoas, os vizinhos, as pessoas da cidade iam dizer. Ela simplesmente queria encontrar-se com Jesus. Naquela ocasião, ela, sem ser convidada, ela entra direto na casa de Simão e vai correndo aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela começa a chorar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela ainda continua beijando os pés de Jesus e ungindo os pés de Jesus com aquele unguento que ela havia levado. Ela precisava de um milagre, ela precisava ter a sua vida, a sua história transformada. Certamente ela já havia ouvido falar de Jesus, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que expulsava demônios, que multiplicava alimento, que ressuscitava mortos. É esse Jesus que ela vai correndo encontrá-lo, porque ela sabe que só Jesus pode mudar a sua história. E o que eu acho interessante é que ela só sai de lá quando ela se humilha aos pés de Jesus, quando ela chora, ela pratica aquele ato, aquele sinal, gesto de humilhação, beijando os pés de Jesus, chorando aos pés de Jesus. Mas ela só sai de lá quando Jesus diz a ela: os teus pecados estão perdoados. Naquele ambiente ninguém conseguia entender como uma pessoa, um homem, conseguia ou poderia perdoar pecados de outra pessoa. Eu não posso perdoar o teu pecado, você não pode perdoar o meu. Não existe homem na terra que possa perdoar, apagar nossas transgressões e os nossos pecados. Mas Jesus, que muda a história, que transforma, Ele perdoa os nossos pecados. Se você se encontra em uma situação semelhante a essa, se está sendo rejeitado pela sociedade, por alguma religião, por alguém, pelos seus erros, pelos atos que cometeu, eu te convido, através da Palavra do Céu, correr de encontro a Jesus. Ele está sempre pronto a nos receber e apagar os nossos pecados. Eu te convido, corre aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.